E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu tô puto. Sério mesmo, sem piada. Acho que hoje é um dia da gente chutar o pau da barraca. Na segunda parte do vídeo de hoje, tá a coisa mais importante de todo o vídeo de hoje. Eu já adianto pra vocês. A gente vai abordar uma notícia que, pra eu falar sobre ela, eu vou ter que mostrar pra vocês um recorte de um vídeo meu, que eu falei que era um recado pra quem precisava ouvir, do dia 26 de julho de 2025. Eu falei de uma coisa que não tinha saído em nenhum lugar da imprensa. E a gente vai ter que comentar sobre isso, porque a gente tem que falar sobre 2026 e é coisa séria. Se você é bolsonarista, se hoje inclusive você não tá nem com tempo, você vai pra essa parte. Na hora que você vê, a gente vai abordando, né? Você vai pulando com a coisa do vídeo, que eu parei, que eu estou me ouvindo. A parte mais importante do vídeo hoje, sem sombra de dúvidas, muito mais importante, inclusive, que a primeira parte, vamos falar sobre os bancos brasileiros, que agora já estão começando até a mandar recados para Eduardo Bolsonaro e recado do tipo: pô, Dudu, não faz isso com a gente não, cara, a gente tá seguindo a lei, pô, a gente tá se movimentando aqui, calma aí que a gente vai tomar as medidas necessárias, nós não queremos ser punidos, Eduardo Bolsonaro. Ontem saíram algumas matérias sobre o Magnitsky, o alcance, até onde vai, até funcionário do Banco Central falando em anonimato, né? Sem revelar quem ele é e para quem? O Lauro Jardim, né? Como sempre é o Lauro Jardim, o porta-voz do mercado financeiro. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre mais algumas matérias ligadas à questão tarifaço, mais algumas situações. E teve um motivo para eu ficar puto. Inclusive, é a primeira notícia do vídeo de hoje, que a gente vai voltar nela algumas vezes ao longo do vídeo de hoje. Ontem, Bolsonaro pôde sair por algumas horas de sua prisão, porque Bolsonaro está preso neste país. Enquanto Bolsonaro está preso, tem uma galera que está vivendo o sonho, sabe? Fazendo festinha, eventinho, não abre a boca para falar do absurdo, dos absurdos, que é no plural, que estão sendo feitos com Bolsonaro. Aí sabe para que Bolsonaro saiu de casa ontem? Para ir no hospital, fazer exame. E olha aqui a notícia. Eu fiz questão de pegar a notícia do consórcio. Bolsonaro deixa hospital no Distrito Federal com quadro de infecções pulmonares residuais e volta à prisão domiciliar. Ainda tá com problema aí de refluxo, né? Tá com gastrite, esofagite, mas ninguém liga. E tá lá, comendo pão com o diabo amassou. Tá aí, né? E a grande direita brasileira, na maior normalidade, cada um nos seus eventos. E o errado de tudo é o errado do Bolsonaro. Mas vamos por partes, né? Começando para falar da imprensa, um pouquinho. Do motim bolsonarista, a busca por impunidade. Motim, né? De novo esse mesmo papo. Após truculência, Centrão vê a oportunidade de fazer avançar propostas que protegem parlamentares de investigações. Não protege. Não tem nenhuma proteção. Só vai ser julgado pela primeira instância. Eu até agora não consigo entender porque um juiz de primeira instância não tem capacidade para julgar. O Lula foi condenado onde? Foi onde? Foi no Supremo? O Lula foi condenado ou ele foi descondenado no Supremo? Eu não consigo entender isso, né? Tá bem claro o que está acontecendo e a parcialidade do consórcio. É improvável que os arruaceiros livrem Bolsonaro do Supremo, mas contam com o espírito de corpo do Congresso para retardar ou evitar devida punição. Aí o Vitor fala assim, ó, mais um capítulo do jornalismo de condicionamento do debate público. As obstruções do PT e a greve de fome de Glauber do PSOL não foram tratadas como motim. Pura e simplesmente porque não é conveniente tratar os atores do teatro das oligarquias com essa agressividade. Eles reservam esse tratamento apenas às iniciativas fora do script do estamento, a tudo que nada contra a maré domínio institucional dos donos do poder. E os donos do poder vêm avançando tanto, né? A situação do Brasil está indo por um caminho tão complicado que, olha o cenário. Demetrio Magnoli trabalha na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é um jornal grande, é um jornal que tem colunas de opinião, reportagens, jornalistas diversos, tem editoriais, né, diários e ainda tem o ombudsman, né, para fazer uma espécie de a voz do leitor. E agora chegou no ponto que Demetrio Magnoli critica o ombudsman que está atacando o jornal que ele trabalha. É o nível de loucura. E ele até termina o texto falando que aqui é um marco da era que a gente vive, uma era dominada por perseguidores inquisidores que querem censurar todo mundo. O contra-editorial da Ombudsman
Jornalistas formados em ambientes intoxicados pelo ativismo digital perderam o respeito pela pluralidade. Aí o que ele vai falar? O editorial é o espaço da opinião da direção dos veículos de imprensa, né? É o CNPJ. São os donos da Folha de São Paulo. A coluna de ombudsman é o espaço de defesa dos interesses dos leitores, à luz dos princípios jornalísticos. Nos últimos anos, contudo, os ombudsman da Folha o converteram em colunas opinativas. A atual ombudsman levou a prática ao extremo, escrevendo um contra-editorial. O procedimento reflete um fenômeno novo: a pregação da censura por jornalistas. Na sua crítica ao editorial da Folha, que defendeu a liberdade de expressão de Bolsonaro, a ombudsman simula expressar uma opinião quase universal dos leitores. No fundo é outra coisa: guerrilha digital. A opinião dela não é a opinião das pessoas. Ela é uma militante. Atualmente, e você conhece o Demetrio Magnoli, você vê que ele realmente é do consórcio, pela loucura que ele vai falar agora, ó. As correntes compactas de opinião política são fabricadas nos gabinetes do ódio, controlados pelo bolsonarismo ou pelo lulismo. Na linha de montagem, dirigentes partidários definem alvos e argumentos que depois são viralizados pelos influenciadores associados. Por fim, simpatizantes reproduzem os discursos arquitetados lá no alto. Beleza, deixa eu falar um negocinho. Desde 2023 para cá, saíram inúmeras notícias que mostram que isso daqui é real. Em 2023, está lá no Atlas, no mês de maio ou de abril ou de maio de 2023, inclusive vazou uma série de, enfim, né, mídias, memes, tudo mais, feitos num computador do governo que rodou para os deputados e para a militância. Depois teve a história do Gabinete do Amor, depois notícias mostrando nessa parceria entre os influenciadores, foram levados ao Planalto. Então, assim, você tem catalogado quem participou, o que produziu, para quem chegou e o que é que foi feito em termos de discurso público. Agora, quando se trata do bolsonarismo, que já teve busca e apreensão diversa, quebra de sigilo financeiro, telemático, CPMI das fake news, inquéritos com diversas etapas, até agora ninguém conseguiu mostrar quem é o tal dirigente que escolhe o alvo, diz o que tem que falar, qual é o argumento e quem são as pessoas que atuam a pedido de alguém ligado ao bolsonarismo. Isso porque, diferente do PT, já teve busca e apreensão, quebra de sigilo, foi telefone pulado, mensagem, e-mail, WhatsApp e não acharam nada. Jornalismo vagabundo esse daqui. Mas mesmo esse jornalismo vagabundo do Demetrio, ele continua. Ó. O contra-editorial organiza-se como colagem de comentários selecionados. Mensagem unívoca. A Folha atrai seus leitores, ao sustentar o princípio da liberdade de expressão até mesmo para Bolsonaro. A ombudsman fala pela voz de um leitor, aspas, nenhuma democracia sobrevive se não souber se proteger de quem a usa como escada para destruí-la por dentro. É o álibi empregado ritualmente pelo Supremo, desde a proibição da entrevista de Lula na prisão em 2018, passando pela ordem de censura à revista Cruzão em 2019, pelos vetos a perfis do esgoto bolsonarista, até o embargo ao uso de redes sociais por Bolsonaro. Segundo juízes censores, vivemos em excepcionalidade permanente. Não há hipocrisia maior que a retórica da extrema-direita pela liberdade de expressão. Os bolsonaristas, saudosistas da ditadura militar brasileira, aplaudem as ordens de prisão de Trump contra estudantes que criticam a política externa dos Estados Unidos. Se o golpe deles tivesse funcionado, empastelariam jornais. Eu não conheço ninguém que aplaude isso daqui. Eu queria saber que bolsonarista é esse que o Demetrio Magnoli está apontando. Mas mesmo um louco como o Demetrio Magnoli consegue enxergar o que se tornou a classe jornalística brasileira que só prega a censura. Mas, nos dois polos do espectro político, o imperativo categórico é calar a boca do outro. A esquerda lulista, que defende as tiranias cubana e venezuelana, já pediu em coro a censura da imprensa, senha controle social da mídia. E hoje engaja-se na missão de censurar as redes, senha coibir o discurso antidemocrático. A verdadeira novidade são os jornalistas censores. Num passado recente, jornalista profissional capaz de clamar pela censura era algo mais raro que comida ruim na Itália. Nos dias que correm, formam multidões. Como decifrar esse fenômeno? Suspeito que suas raízes estejam fincadas tanto na economia quanto na cultura. Numa ponta, o enfraquecimento financeiro da imprensa profissional na era das plataformas visuais,
virtuais. Na outra, um declínio da lealdade aos princípios jornalísticos nessa era da colonização ideológica das universidades. Jornalistas formados em ambientes intoxicados pelo ativismo digital perderam respeito pelo conceito de pluralidade. Aprenderam a subordinar qualquer princípio às suas simpatias ideológicas. E esqueceram que a liberdade, nas palavras de Rosa de Luxemburgo, é sempre e unicamente a liberdade dos que divergem de mim. Não se dão conta de que amanhã ventos políticos invertidos serão eles as vítimas dos censores. O contra-editorial documenta uma era, uma época. A era Lula 3, a era da censura, que cresce com tudo a partir de 2019 para destruir o bolsonarismo. Demetrio Maglano não vê nenhum tipo de virtude no bolsonarismo, mas pelo menos está enxergando que os colegas dele de imprensa só trabalham para censurar os outros. Aí vamos falar de Brasil. Se jornalista apoia a censura, a classe empresarial aplaude a insegurança jurídica que coloca suas próprias empresas em risco. Acho que o Diogo Schelp foi trabalhar na Veja agora, tá lá, né? Tá no Estadão, outras vezes tá no Dois Locais. Ele que fez essa entrevista aí com o fundador da Arezzo, que diz que, rapaz, né, o tarifaço pode ser uma oportunidade para o Brasil. Tudo é uma oportunidade, né? Aí a PAN fala, rapaz, o cara não abre a boca para falar da anistia. Ninguém quer resolver, quer enxergar a oportunidade na confusão. E o Trelli diz, né? O empresariado no Brasil é, em geral, e em termos políticos, covarde e egoísta. Nada de novo. E a minha opinião, que também saiu na Veja, chefe da CNI quer negociar tarifaço com os Estados Unidos sem aspectos políticos. Ninguém liga. Ninguém liga. Quando a direita chegar no poder, espero que ninguém ligue para os empresários, para os grandes empresários. Vamos nos preocupar com os empresários que não têm espaço na imprensa. Normalmente vocês, né? O pequeno empresário. Não é o dono da Arezzo, mas vocês. Então, seu comércio aí que emprega umas 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas. Você é importante. O Cadarezo não. A CNI também não. Já não aguento mais. Porque essas pessoas só ligam para dinheiro. O ser humano, para eles, são apenas números. Aí vamos lá. Também na Veja. Hoje eu tô azedo. Mas vocês vão entender que eu tenho razão. Ainda tô doente ainda. É para ficar 2 vezes mais nervoso. Supremo já tem planos para reagir às sanções dos Estados Unidos. Tá bom. Decano do Supremo. Gilmar tem liderado conversas e estudos sobre a Magnitsky e ações de outros países para evitar o uso dela como ideologia de dominação. Na Europa já há leis de bloqueio dessas sanções. Tem certeza mesmo? O uso ideológico de uma norma jurídica, aliás, é o argumento que guiará o Supremo a rebater sanções contra a Corte. A Corte não irá reagir preventivamente às sanções, bloqueios de ativos de empresas americanas que acatem a Magnitsky e outras decisões são sendo analisadas se a crise escalar. Então, para assim, se alguma empresa americana, tipo a Microsoft da vida, resolver bloquear até a pessoa tem acesso a e-mail, vocês vão bloquear os ativos dessas empresas no Brasil. A galera tá disposta a comprar uma crise mesmo, né? Vamos ver até onde isso daí vai. O caminho para isso, aliás, é uma ação relatada pelo Zanin. Vamos ver para onde que vai, né? Talvez realmente seja a oportunidade que o dono da Arezzo está esperando, né? Comprar uns ativos aí da Microsoft, a turma que quiser sair do Brasil, por exemplo. Aí ontem de manhã o Lauro Jardim, que soltou ótimas notas ao longo do dia de ontem, me deixaram putos da vida. Essa não, as outras que me deixou nervoso. O alcance da lei Magnitsky no Brasil segundo um diretor do Banco Central. Quem? Não sei. Não quis dar o nome. Onde é que saiu, hein? No Lauro Jardim. Eu repito isso quase todo dia, né? Lauro Jardim, Lauro. Eu acho que porque tem gente que às vezes chega comigo pela primeira vez. Aí tem que entender. O Lauro Jardim é o porta-voz do mercado financeiro. É o porta-voz do mercado financeiro. Uma coisa que você devia se perguntar é o seguinte. Será que esses grupos financeiros, essas instituições financeiras, que inclusive possuem veículos de imprensa, será que alguma dessas instituições financeiras, através dos seus veículos de imprensa,
não pagam a jornalistas que trabalham em outros veículos de imprensa para falar muitas vezes o que elas querem que o jornalista fale, porque o jornalista ele tem que ter, né, tem aquele contrato, né, de exclusividade. Mas às vezes, né? E aí como é que você pode rastrear isso se o cara não tá escrevendo em outro lugar? Eu não tô falando do Lauro Jardim, não. Só tô falando uma possibilidade. Longe de mim falar isso do grande Lauro Jardim. Longe de mim. Desde que os Estados Unidos aplicaram a Magnitsky e Alexandre de Moraes, há 2 semanas, uma série de dúvidas pairam sobre os seus efeitos reais no Brasil. Ministro do Supremo, por exemplo, como Gilmar Mendes, repete que no Brasil o que vige são as leis brasileiras. Portanto, estaria fora de cogitação, por exemplo, o banco fechar uma conta corrente de Moraes. O Banco Central não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas tem acompanhado muito de perto o assunto, inclusive porque é demandado pelos bancos. Um diretor do Banco Central, que preferiu falar no anonimato, explica o que vale, afinal, ao menos na visão da autoridade monetária brasileira. A lei americana vigilar e a brasileira aqui. Mas a questão é outra, pois o sistema financeiro é global e integrado. Então, o que se tem é que espaços jurídicos e democracia são regidos nacionalmente, mas relações econômicas são globais. Se hoje já estivesse em vigor a versão mais dura da Magnitsky, porque a que está aí para o ministro não é a mais dura, a escolha que caberia a um banco é o que vale mais a pena? Manter o ministro do Supremo como seu cliente ou poder fazer cotação de dólar, operar câmbio, entre outras operações financeiras? Porque sem essas operações, você mata o banco. Então o banco teria que escolher substituir ou manter esse cliente. E essa é uma decisão que afeta todo o sistema financeiro. Afeta a estabilidade do sistema financeiro. São 3 níveis da Magnitsky. O ministro está no mais brando. Tem 3 níveis agora. Toda hora parece um nível diferente, né? Para rebater essa nota, Paulo Figueiredo até fala de 2, né? O cara tá falando de 3. Paulo Figueiredo falou o seguinte: há 2 níveis de Magnitsky? Spoiler. Não tem. Esse papo de que a OFAC teria 2 níveis ou 3 de sanções é uma das maiores bobagens que já ouvi. Virou até piada em reuniões sérias. A lista de Specially Designated Nationals, SDN, é binária. Ou você tá na lista ou você não tá. E o Moraes está nela. O que significa que qualquer banco ou empresa global séria vai tratar o nome dele da mesma forma que trata os oligarcas russos, né, e uma galera que toca o terror pelo mundo. O que pode estar confundindo alguns é a diferença entre sanções primárias e sanções secundárias. As primárias atingem diretamente o designado. Seus bens são bloqueados e cidadãos ou empresas americanas não podem se envolver em transações com ele. As secundárias atingem terceiros que escolhem, mesmo sabendo da proibição, manter relações significativas com o sancionado. É por isso que, na prática, bancos e corporações internacionais correm para cortar qualquer laço com alguém na SDN. Não querem arriscar virar alvo também. Não existe nível 1, nível 2. Existe a designação e, a partir dela, um efeito em cascata devastador. Alexandre está na mesma lista que os piores inimigos da segurança internacional. E qualquer tentativa de minimizar isso com camadas é só cortina de fumaça. Os bancos e outras empresas que fingem não entender isso estão sendo irresponsáveis e arriscando o dinheiro de seus próprios clientes e correntistas. O governo dos Estados Unidos foi detalhadamente informado sobre a situação e já vinha monitorando de perto. Agora, espero que o curso de ação adequado seja tomado antes que essa negligência cause um problema com potenciais efeitos sistêmicos no Brasil. E assim, né? Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, tem gente que trata como tic-tac. Mas o que eles vêm comentando, né? Meio que tá acontecendo. Eduardo, inclusive, tuitou isso daqui, né? Rubio tem outras prioridades. Falou especificamente sobre o Brasil. Porque a turma falava isso, né? Não, o Rubio vai chegar lá. O Marco Rubio tem outras prioridades. Não tem nada a ver com o Brasil. Depois, Trump não tá nem pro Brasil. Toda semana ele fala do Brasil. De Bolsonaro falou 7 vezes. Deram risada, só perdeu visto. Perdendo visto. Falaram
que jamais aplicariam a Magnitsky, aplicaram. Aí agora, né? Ah, os bancos não vão cumprir a lei. Rapaz. E aí que Eduardo vem cravando algumas coisas, né? Aí, curiosamente, uma nota assim, parece escrita a pedido, a dedo. Porque apurou, a coluna apurou. Letícia Casado diz que bancos brasileiros analisam contas de Moraes para aplicar Magnitsky. O melhor final. Bancos brasileiros estão analisando as contas e ativos financeiros do ministro para aplicar onde couber, óbvio, as restrições impostas pelos Estados Unidos por meio da Magnitsky, apurou a coluna. A punição entrou em vigor no fim de julho. Desde então, as instituições financeiras têm feito consultas a escritório de advocacia nos Estados Unidos para entender quais bens e transações do ministro devem ser congelados, cerceados, né? E executar a ordem. Você viu a boa vontade. Olha, a gente aqui tá olhando. Estamos olhando, temos boa vontade. A gente consultou a galera aqui. Existe consenso entre os especialistas de que o indivíduo sancionado não pode comprar e vender dólares, nem aplicar em nenhum produto de investimento que tenha qualquer conexão com o mercado norte-americano, mas sobram dúvidas. A gente tem dúvida no que diz respeito a outros tipos de operação e as penalidades para os bancos que não cooperarem. Beleza. A gente falou isso lá atrás. Foram meses discutindo a possibilidade de aplicação da Magnitsky. Eu acho que o momento para ter consultado o jurídico era antes de entrar em vigor. Quando entra em vigor, entrou em vigor. Você não pode falar que não teve tempo e que não sabia, porque já está em vigor. Mas é a minha opinião. Aí, olha o final. Os grandes bancos ficaram incomodados com os comentários do Eduardo na quinta-feira. Pô, Dudu. Ô, Dudu, não fala isso não, Dudu. De que parece que não estão obedecendo a determinação do governo Trump. Ô, Dudu, não fala isso não, Dudu. Ô, bicho, a gente tá seguindo, pô. Não fala pro Trump da gente não, rapaz. Os caras... Enquanto a imprensa trata Eduardo como um bobão, fritador de hambúrguer, os bancos estão falando, ô, Dudu, não fala mal da gente não pro Trump, Dudu. Ô, meu Deus, não faz isso comigo não. Ó, como se trata de uma situação inédita, envolvendo a legislação internacional complexa, existem regras de estilo bancário no Brasil que também precisam ser observadas. As instituições financeiras não estão falando publicamente sobre suas ações, mas têm agido para cumprir. Ô, Dudu, nos perdoa, Eduardo. A gente não tá aqui falando pra imprensa, né, dando a cara a tapa, porque a gente tem que esquecer o sigilo bancário, cara. Mas a gente tá fazendo, Dudu. Não pune a gente, não. Rapaz, minha aposta, essa semana, a viola vai tocar. Vai tocar sem dó. Vai começar já no ré. E ré anda pra trás, né? A nota musical até rima, né? Com a vida real. Deixa eu só olhar um negócio aqui pro desencargo de consciência. Ver quem foi a jornalista que publicou uma matéria muito curiosa. Onde é que vai ter essa matéria? Eu usei ela esses dias mesmo. Deixa eu ver se não foi... Foi ontem ou foi anteontem? Capaz de ter sido até ontem, eu não ia acho que foi anteontem. Deixa eu ver só um negócio aqui. Quem foi que publicou uma determinada matéria? Muito me interessou. Não, deixa eu ver. Acho que foi esse aqui, anteontem. Não, deixa eu ver 3 dias atrás. Acho que foi esse aqui mesmo. Foi o dossiê longo que eu fiz. Foi um dossiê histórico. Deixa eu ver. Se for, eu vou dar risada. Não foi a Letícia Casado, não. Foi a Thaís Bilenque. Eu fui olhar se uma nota que saiu na UOL, que fazia um perfil do André Esteves, né, que o André Esteves conversava e contava uns bastidores, se foi a Letícia Casado. Mas não foi ela, não. Não foi a Letícia Casado, não. Se fosse, ia dar muita risada. Eu ia falar, rapaz, esse Dedé tá demais. Os bancos se acalmarem ou não. Eduardo Bolsonaro afirma ter dito ao governo Trump que Moraes e esposa são uma pessoa só. Em nova rodada de conversa em Washington, Dudu fez um balanço a integrante do governo Trump da repercussão das sanções dos Estados Unidos no Brasil e discutiu a ampliação de punições a autoridades brasileiras. Eduardo diz enfatizado que os ganhos financeiros da família do ministro têm grande participação da mulher do magistrado, né, como advogada. Em paralelo, Dudu e Paulo Figueiredo, que também estava no encontro, passaram a percepção de que bancos brasileiros não estão executando as sanções a Moraes pela Magnitsky na totalidade. Imagina, os bancos brasileiros vendo que o Dudu estava com Scott Bessent, secretário do Tesouro, né? O equivalente ao ministro da Fazenda dos Estados Unidos. Ai, meu Deus. E o pior é que o Bessent
Não é aquele ministro que é limpinho, que não compra as brigas do Trump. O cara tá comprando as brigas do Trump. Eita, velho. Fico pensando, né? Se eu fosse um banqueiro, como eu me sentiria vendo aquela foto? Estados Unidos avaliam sanções contra assessores de Moraes após a ação de Eduardo Bolsonaro. Na última rodada de conversas, né, que teve com autoridades dos Estados Unidos, Dudu levou documentos elaborados pela equipe do ministro no período em que o magistrado presidiu o TSE. Com isso, funcionários que trabalham no gabinete de Moraes entraram no radar das autoridades dos Estados Unidos e têm chances de serem sancionados com a revogação dos vistos americanos, por exemplo. E do que é que se trata, né? Entre os documentos levados por Eduardo Bolsonaro à gestão Trump estão as certidões do TSE sobre os presos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Certidão. Né? Esses documentos apontam que postagens em redes sociais com conteúdos políticos teriam sido levadas em conta para embasar decisões envolvendo os investigados. Lembrando que Eduardo fez um vídeo em específico para tratar da vaza-toga, eu acho que isso aqui é a questão da vaza-toga. Na conversa com interlocutores, Eduardo afirma que os americanos teriam considerado a documentação grave e sinalizaram que o material poderia embasar uma sanção contra atuais e antigos integrantes do gabinete de Moraes no TSE e no Supremo. Não sei por que a imprensa ontem resolveu falar de outros aliados do ministro aqui agora. Ah, peraí que eu sei que eu já sei uma coisa. Que o vídeo ficou meio fora de ordem. Pronto. Deixa eu botar aqui. Eu tenho que dar a pausa para falar do Jair. Alvo dos Estados Unidos. Moraes mantém rede de aliados no Brasil que garante influência e proteção. Parte desses contatos vem da carreira pregressa de Moraes, que já foi secretário de administrações paulistas e filiado ao PSDB. Só que a parcela mais relevante de seus aliados foi construída após ele chegar ao Supremo, como a relação com Lula e com a cúpula do Congresso, né? Com Lula. Ele é aliado do Lula. Quem podia imaginar, né? Ele é aliado do Lula, gente. Olha só, hein? Quem poderia... Eu tô surpreso. Se não me falasse, eu não descobria. Esses laços garantem influência sobre decisões políticas, apoio para emplacar aliados em espaços de poder e proteção contra investidas de adversários. Né? Manter a democracia de pé. Se ele tem os aliados dele, Eduardo também tem os seus aliados. Não os da matéria do Guilherme Amado, né? Mas eu acho que o Paulo Figueiredo. Guilherme Amado, um perseguidor, publica o seguinte, né? Na verdade, quem publicou foi a Bruna Lima, que trabalhava com o Guilherme Amado também no Metrópolis. A equipe do Guilherme Amado do Metrópolis, além da Bruna Lima, também tinha o Eduardo Barreto, que hoje está trabalhando no Estadão. PL adverte Eduardo Bolsonaro sobre consequências de ameaçar Mota e Alcolumbre. Eduardo Bolsonaro vem ameaçando Davi Alcolumbre e Hugo Mota com sanções dos Estados Unidos. Não acho que Eduardo está ameaçando ninguém de nada. Mas o Paulo Figueiredo responde o seguinte, ó. Ô Guilherme e Bruna Lima, posso lhes garantir que essa advertência nunca chegou. Porque não chega. Sua fonte é furada e fica te usando para mandar recadinho. Não, não é furada. Não é que seja furada. É realmente para mandar recado no final do dia. Porque a turma que tá lá, eles não vão falar publicamente. Tu acha que Valdemar, tu acha que o Duda Lima vai pegar o telefone ou vai fazer um post no Twitter chorando para Eduardo? Então ele planta na imprensa. É assim que funciona. Isso é uma típica nota plantada. Mas plantada para quê? Para vigiar que Eduardo fala para Eduardo. Não, tô falando através do Guilherme Amado. E eles ainda escolhem, né, um ótimo jornalista para mandar. Porque ainda tem isso, né? Qual jornalista está disposto a dar uma nota como essa para queimar Eduardo? Não acho que o Paulo Capelli ia dar uma nota dessa, né? No anonimato, por exemplo. Não acho. Até isso tem que escolher um jornalista bom, né? Você vê que a Bela Megali, a priori, nada tá conversando com o entorno próximo do Eduardo. Será que a Bela Megali daria também uma nota dessa nesse momento? A depender? Capaz dos caras descobrir quem foi também. Então os caras escolheram logo quem realmente sabe que odeia Eduardo. Dá lá no Guilherme Amado, que Guilherme Amado vai sentir prazer em bater no Dudu. Mas enfim. Devolvo. Se Eduardo Bolsonaro fosse se preocupar com a advertência de líder do PL, não estaríamos nem aqui. Como o próprio governo americano tem deixado extremamente claro, o destino de Mota e Alcolumbre
e qualquer outro depende dos próprios. Apoiadores de condutas sancionadas serão sancionados. É simples. É só deixar o Congresso fazer o que precisa, pacificar o Brasil e todos ficarão muito bem. Pois bem, vamos falar agora a coisa mais importante que tem, que me deixou mais puto de tudo. Eu ainda estava no ponto aqui tentando me manter bem em paz, mas eu sei que eu vou ficar nervoso. Vou até tomar água. Ainda não é esse início aqui não. Aqui não tô de boa. O senhor Romeu Zema lançou sua candidatura. Presidente, né? Liberal novo, lindo, maravilhoso. Antes disso, falou com a CNN. Não podemos colocar interesse pessoal acima do país. Diz Zema sobre Eduardo. Gente, qual é o interesse pessoal que o Eduardo tá colocando acima do país? Eduardo tá exilado. Talvez nunca mais volte ao Brasil. Talvez tenha perdido tudo que ele tem no Brasil. A sua mulher teve suas contas bloqueadas, né? Vai perder o seu mandato. Podia ter uma vida boa e maravilhosa. Eduardo, ele tá lutando pelo interesse pessoal ou Eduardo tá tentando salvar o Brasil? É justa essa fala aqui do Zema? Esse é o governador democrático, né? Quer ser presidente do Brasil. O mais à direita. Esse é o mais à direita. Zema afirmou que Eduardo deve mudar a forma como articula a política diretamente com o governo dos Estados Unidos. Vai lá e faz melhor então, Zema. Por que tu não foi, Zema? Por que tu não foi fazer então, Zema? Por que tu não pediu pro Deltan Dallagnol fazer isso, Zema? Pro Eduardo Ribeiro, pra Marina Helena, pro Marcel Van Hatten. Curioso, né? Não podemos colocar o interesse pessoal e particular de ninguém acima do interesse de uma nação. Nós estamos falando de um lado, de 210 milhões de brasileiros. Será que alguém é mais importante do que esta nação? Eu acho que Eduardo está tratando do interesse central da nação. Permitir que as pessoas ainda possam falar. Aí no evento do Zema... antes de falar do evento do Zema... Parece até que o Pondé é filiado ao Novo. Bolsonarismo só atrapalha. Só atrapalha a crítica ao PT. Exato. Porque qualquer um que critica o PT parece no final do dia que nem é crítico. Porque quando você pega o posicionamento dos grandes críticos do PT, né, membros do consórcio, e você compara com a crítica mais leve que uma tia do Zap faz, o cara parece que é aliado do PT, né, nas críticas que faz. Então assim, o bolsonarismo realmente incomoda, porque o bolsonarismo puxa muito pra direita, né? Mas puxa com força. Mas com força. Tanto que eles chamam que é extrema direita, né? É por isso que atrapalha. Fica difícil, né, manter o teatro das tesouras. Fica difícil falar que o PSDB é antipetista, né? Fica muito difícil. Nossa senhora, ai, esse Bolsonaro. Aí, só essa onda aqui que eu achei bem curiosa. Advogado Felipe Martins causa desconforto em lançamento de Zema ao Planalto. Por quê? Porque ele tava com a camisa pedindo liberdade para Bolsonaro. Para integrante do Novo, atitude de Chiquini retira o protagonismo de Zema. Coitado, né? Oh, meu Deus do céu. Já chega o Eduardo Ribeiro para falar que não é isso. Não, a nota é plantada para desgastar o partido. Mas vamos lá. Eu lembro mais uma vez, viu? Bolsonaro está preso, doente. Assim, estão matando o Bolsonaro aos poucos. Não tem duas palavras, não tem aumentar, não tem criar, sabe, um factoide. É objetivo, gente, tá acontecendo. Estão matando o Jair. É bem óbvio o que tá acontecendo. Todo mundo sabe que estresse causa mal, né? Tristeza causa problemas. Tá todo mundo vendo o que tá sendo feito contra o Jair. Fingir normalidade, velho. Não dá, sabe? Estão matando o Jair. De forma bem clara. Sem aumentar nada. Falando só de forma muito objetiva o que está acontecendo. Dito isso, eu te peço de coração mesmo, assim, ó, me dê 20 minutos do seu tempo. Eu te garanto que ao final, no mínimo, você vai falar assim, pô, realmente, né? Esse maluco aí, alguma coisa que ele falou faz muito sentido. Eu vou te trazer algumas notícias das últimas horas, primeiro. Depois que eu te trouxer algumas notícias das últimas horas envolvendo o senhor Tarcísio, eu vou te mostrar uma coisa que eu falei
no dia 26 de julho de 2025. Depois eu vou te mostrar uma notícia que saiu na imprensa, muito depois do que eu disse. E depois eu te desafio a procurar se na imprensa, até que seja algum blog aí sei lá, de qualquer lugar do planeta, alguém tinha dito o que eu disse. Aí tu vai raciocinar se o que eu falei é porque eu realmente ouvi, porque eu realmente tinha uma informação que às vezes as pessoas não tinham, ou sei lá, se eu dei sorte, se foi coincidência. Mas eu tô te falando desde agora. Pra tu, antes de tu falar, tu escuta, tu chega lá, aí tu escuta o que eu falei, aí depois tu vai ver a notícia que eu vou te mostrar na sequência. Aí tu vai ver assim, aí tu vai ver se o que eu tô falando é um negócio assim que é extremamente específico, que não tem coincidência que me faria saber aquilo ali, a não ser que eu tivesse realmente informação privilegiada ou não. Aí tu pode ficar puto comigo, tu pode falar o que tu quiser, mas me dá 20 minutos. Isso aqui é a coisa mais importante que eu tenho pra falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Enquanto tu já está preso, doente, o seu Tarcísio foi para um jantar. Jantar não, me perdoa, um almoço. Com os donos do PIB, né? Parte expressiva do PIB brasileiro. Com discurso de candidato a presidente, Tarcísio almoça em São Paulo com o PIB. Coluna saiu onde? No Lauro Jardim. Porta-voz do mercado financeiro. Foi lá no evento do Betâmio, que é co-head de investment, né? Bank lá do BOFA, né? Bank of America, mora na Fazenda Boa Vista. Procure na internet agora o preço de qualquer bobagemzinha na Fazenda Boa Vista. Olha as casas mais baratas e olha as casas mais caras. Veja o nível, né, do que é morar na Fazenda Boa Vista. Tarcísio falou por 1h30. Fez uma longa apresentação sobre sua trajetória pessoal e política para cerca de 200 convidados e foi interrompido diversas vezes por aplausos. É porque não falou de Bolsonaro, né? Se tivesse falado de Bolsonaro, não tinha aplauso nenhum. Sempre agradecendo sua mulher Cristiane, Tarcísio abordou meticulosamente o que precisa ser feito para colocar o Brasil nos trilhos. Ah, o Brasil, né? Você quer falar de São Paulo, né? Dando exemplo, vocês estão em São Paulo. Discurso de candidato mesmo de presidente, né? Quem esteve lá achou o governador candidatíssimo à presidência da República. Aí, veja alguns nomes. Eu vou começar pelos que eu não grifei. Tava o Birman da Asas, tava o Molina da Marfrig, BRF, o grande agroexportador aí, né? Os concorrentes da JBS. O Zeca Auriemo, da JHSF. Aí vem Rubens Ometo. Ah, o Ometão vocês conhecem, da Cosan. O Maluri do Itaú, CEO do Itaú. O Mário Leão, aquele que falou na Globo News que quando o Haddad viu com aquele negócio do UF, já mandou mensagem, né, pra falar, não mexe nos fundos. E o Haddad, graças a Deus, ouviu ele. Tá sempre na Globo News, né? Sempre nas reuniões da Febraban, junto com o Lula. E o Roberto Campos Neto, dentre outros, né? A nata do golpismo brasileiro, aplaudindo o Tarcísio. Meu Deus do céu. Mas com certeza nenhum aplauso não é tão bom quanto o do André Esteves. Bolsonaro está preso e doente. Calma, que eu não tô com raiva. Aí saiu da Mônica Bergamo, né? Almoço de banqueiro para Tarcísio causa desconforto entre apoiadores de Bolsonaro. A mim causou mais do que isso. Mas diz o seguinte, né? Esse almoço aí está causando desconforto entre políticos e seguidores de Bolsonaro. Empresários também afirmaram à coluna que o momento para a homenagem a Tarcísio é o pior possível. Ele ocorrerá às vésperas da condenação de Bolsonaro. Não é nem o julgamento já está certo, né? Vai ser condenado. Às vésperas da condenação. Não é nem às vésperas do julgamento. É às vésperas da condenação. Bolsonaro, inclusive, já está preso. Realmente, já está preso. Políticos ouvidos pela coluna consideram que houve insensibilidade tanto dos organizadores do evento quanto de Tarcísio. Ou talvez não, né? Talvez foi de propósito, para exatamente mostrar, cara, a gente tá nem aí para Bolsonaro. Que aceitou o convite, sendo que poderia propor uma outra data para que ele ocorresse. Betâmio vai abrir as portas de sua própria casa na Fazenda Boa Vista, em São Paulo. Tarcísio tem dito que é candidato à reeleição, mas o setor financeiro, e também né, empresário, diversas áreas, mas o setor financeiro, os bancos, apostam no nome dele para concorrer contra a Lula em 2026. O próprio núcleo mais próximo de Bolsonaro acredita que o governador está se movimentando para pavimentar a sua própria candidatura diante do fato de que Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro está preso, está doente. Forçar mais uma vez. Eu vou encher o saco dessa notícia.
Tarcísio intensifica a agenda política após prisão de Bolsonaro e marca a distância de Lula e Moraes. Realmente, né? Depois que o Bolsonaro foi aí, né? Foi preso, o bicho tá cheio de agenda. É coincidência. Só uma coincidência. Tarcísio intensificou as críticas ao governo Lula, ampliou os encontros com empresários do setor agrícola e financeiro. Não sei porque o Tarcísio tá querendo polarizar com Lula, né? Nas 2 semanas seguintes, a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Na semana passada, a rotina ganhou caráter mais político. Foram 3 palestras para empresários do setor financeiro e do agro. Teve jantar com o Latino, festa no AP, aí teve evento do BTG, do Dedé. Esse foi o melhor de todos, né? Quem não quer estar lá no BTG? No dia seguinte, em Cuiabá, em palestra promovida pelo Itaú, o banco mais progressista e mais golpista mesmo, né? Porque esse tá na gênese do golpismo do Brasil. Esse é o banco da bucha. É o banco que começa, né, na família Souza Aranha, do grupo Monteiro Aranha, lá do Alfredão, que deu início, irmão da Francisca, casou com Paulo Setúbal, depois vai lá toda a linhagem do Setúbal que domina, e depois se juntou com os Moreira Salles do Unibanco. Esse realmente é o mais golpista de todos, que promove tudo que é de pior neste país e promoveram pro Tarcísio, viu, rapaz? Tu é brabo, viu, Tarcísio? Tu é o cara mais à direita que eu conheço que consegue ser até o Itaú gostar de tu. Tu vai converter o Setúbal, né? Eles vão virar bolsonarista. Vão fazer, ó, o arminha com a mão. A ida a Mato Grosso foi vista por aliados como sinal de mudança de postura. Por quê? Porque o Tarcísio estava evitando, né, participar de eventos fora do estado, para não reforçar a imagem de pré-candidato, né? Não tem campanha nacional. Após a prisão de Bolsonaro, o Tarcísio também alterou sua estratégia em relação ao tarifaço imposto pelo Trump. Pois é, né? Vai ganhar o apoio, até bonezinho do Maga vestiu. Aí depois começou a mudar. Com o cenário reconfigurado após a prisão, seu grupo político se reorganizou. Desde então, o governador passou a cobrar publicamente que Lula abra negociações com Trump. Pois é. Bolsonaro tá preso e está doente. Você pode estar até com raiva de mim, mas depois dessa daqui você vai entender o que eu tenho para falar. Depois dessa. Aí eu vou te mostrar o que eu disse e a gente vai ver outra notícia. Eu perdi completamente minha paciência com essa notícia, Tarcísio. Kassab diz que se sente confortável para ser candidato em São Paulo. O cara tá confortável, o bicho vai falar que ele tá disposto a ser candidato. Sinal que ele realmente acredita, né? Que tem chance de você apoiá-lo. Eu me sentiria muito confortável em ser candidato, até por conta da minha história, pela minha formação e experiência, pela minha participação em diversas eleições. Se Tarcísio for ao Planalto, no entanto, Kassab diz que o governador paulista saberá escolher seu candidato e sucessor. O Tarcísio, no nosso campo da centro-direita, ele tem unanimidade. Estou no mesmo campo, né? Da centro-direita. Tá bom. A extrema-direita é pra poucos, né? Só pros idiotas bolsonaristas. Se ele não for candidato a governador, ele terá sabedoria para escolher um bom nome, e o nome que ele escolher será apoiado por nós. Não tenho nenhuma pretensão de me desvincular da liderança do governador Tarcísio. Quem quer sair de perto, né? Um grande líder, grande estadista brasileiro. Aí vamos lá. 26 de julho de 2025, episódio 2100, dossiê O Regime. Você pode ir lá e conferir, ver se esse vídeo realmente foi ao ar ou não no dia 26 de julho de 2015. Depois a gente vai ver uma notícia que está na sequência. O que é que eu falava nesse episódio, né? Agora é hora de começar a ficar chateado. Vamos me ouvir. Aí vem isso daqui. Olha o caos que o país vem sofrendo. Você, bolsominion, raiz, que gosta do Jair, que não tem vergonha de falar que você é bolsonarista, você é aquela pessoa que eu acho que você queria ver as pessoas apoiando o Jair, abrindo espaço pro Jair, fazendo eventos pro Jair, buscando aumentar a força do Jair frente a outros setores. E você nunca vê isso acontecer. Aí você fica chateado. Já o nosso amado mercado financeiro, Milei deve vir ao Brasil para evento com presidenciáveis de direita, da direita. Bom, pensei que o candidato então era Bolsonaro, né? Da direita, tá todo mundo esperando. O Jair falou que vai ser candidato.
É um evento que vai reunir 4 governadores apontados como presidenciáveis, tá lá os 4. Tá na coluna de onde? Do Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro, mas o texto é do Rodrigo Castro. Trata-se do President's Day, o nome em inglês ainda por cima, viu? Como está sendo chamado o encontro com um público super qualificado de 500 acionistas, presidentes, Clevels. Eu não sei nem o que é Clevels. Das principais empresas. Eu não sei o que, nem vou pesquisar. Agora até sei. Clevels, na verdade, até devia ser assim: C-Levels. C-Level, ou seja, CEO, CFO, né? Enfim, né? Esses termos das cúpulas das empresas. Eu quero continuar burro. Me deixe ser burro. Essa é a descrição que consta no convite que a conta teve acesso. Evento organizado pela Consulting Home. Está marcado para o dia 13 de agosto, uma quarta-feira. Auxiliares de Ratinho e Zema confirmaram que o encontro está previsto na agenda deles. Kaelo também afirmou que estará presente. A coluna entrou em contato com a assessoria de Milei, mas não obteve retorno. Até o momento, não há qualquer indicativo de que o presidente da Argentina vá se reunir com Lula se sua vinda se concretizar. A propósito, o encontro acontecerá 3 dias antes de Zema lançar oficialmente sua pré-candidatura também na capital paulista. Até aqui, eu não falei nada especial. Só falei da notícia, repercussão, de aqui uma coisinha ou outra. Vai começar a ficar bom agora. Não deixa até aqui, ó. Aqui tem imagem, né? Você não vai, você não tem cacife para ir. Eu só queria perguntar ao grande deputado estadual Tomé Abdu. Foi esse evento, Tomé, que você bateu lá na porta do Monte Líbano para tentar fazer e o cara bateu a porta na tua cara? Foi esse evento aqui, Tomé Abdu? Monte Líbano, Tomé Abdu. Monte Líbano. Monte Líbano. L-I-B-A-N-O. Líbano. Como é que eu sei? Não sei. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Sei lá, do mesmo jeito que eu descobri a história lá do suplente, né? Como é que eu sei? Não sei. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Sei lá, do mesmo jeito que eu descobri a história lá do suplente, né? Que eu descobri a história lá do suplente, né? Que eu descobri a história lá do suplente, né? História do suplente, né? Mas não é sobre você, viu, também? Do suplente lá pro Senado, rapaz. Ah, o Monte Líbano, as paredes tem muitos ouvidos, Tomé Abdu. Eu escuto cada coisa sobre a direita brasileira que eu não tenho como provar, né? Mas eu sei que vai acontecer. Provar eu teria como, né? Mas eticamente não dá pra provar. Eticamente não dá pra provar. Ah, meu telefone sempre toca. Ontem tocou 2h29 da manhã. Mas meu telefone tem um não perturbe. Então não adianta. Vocês não vão me acordar de noite. Nem vem encher meu saco. Nem vem encher meu saco. Meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. E acabou. Se não for ele, eu quero que seja o Eduardo. Se não for Eduardo, enfim, vou fazer campanha contra o Lula. Meu candidato é o Jair. Não adianta tentar vir me convencer das articulações que vocês andam fazendo e me falar que é o melhor pro Brasil, porque o importante é derrotar o PT. Não me vem com esse discurso e não me liga de madrugada. Já passei o meu recado para quem sabe que para quem merece. Já passei o meu recado para quem merece. Vamos lá. Vamos agora para a brincadeira. 26 de julho eu falei isso. Não tinha como provar naquela época. Depois saiu a notícia. Eu já podia ter comentado. Mas eu fico igual a Eduardo. Igual a Magnitsky, né? Esperando que vai ser digerido. E que quando digerir, a turma vai entender que não tá no caminho bacana. Que eles vão parar e vão falar, não, velho, tá ruim, velho. Sabe? A gente tá passando do ponto. Mas parece que não, né? Tem que aplicar mais sanções agora, é o jeito. No dia 1º de agosto, 5 dias depois do que eu falava, apareceu o Rodrigo Rangel para falar o seguinte: a trincheira bolsonarista que mira os planos de Tarcísio para 2026. Essa é a manchete. O que é que a matéria falava? A última história a chegar a Bolsonaro envolve o encontro de Tarcísio com representantes da comunidade libanesa. Opa! Será que é o Monte Líbano? No qual o governador teria se assumido como candidato ao Planalto e ido mais além. Dito que o seu candidato ao governo paulista é o Kassab. Aí me incomodou, viu? Quando eu vi o Kassab saindo da calzinha e já falando que ele tá disposto a ser candidato, aí me incomodou, viu, Tarcísio? E avançado até para acertos na composição de chapa que pretende compor para disputar o Senado. Ah, não vai me falar que é o suplente do Senado que eu falava 5 dias antes, Tarcísio. O relato chegou a Bolsonaro, por pessoas muito próximas, junto com a leitura de que, no escurinho dos bastidores,
Tarcísio estaria se movimentando freneticamente para construir sua candidatura presidencial e o pior, na leitura dos bolsonaristas, excluindo Bolsonaro e seus escudeiros mais leais da equação. No centro da história está um encontro de Tarcísio com quem? Marcos Feixe, presidente do Monte Líbano. Rapaz, olha só, hein? Como é que eu soube disso? Ah, meu Deus do céu! E o empresário Miled Cury, conhecido como Rei do Brás, por ser um dos mais poderosos players do famoso polo de confecções da cidade. Ele é fundador da Sawari, marca popular de jeans. Segundo o relato levado a Bolsonaro, nesse encontro, Tarcísio não apenas teria assumido com todas as letras seu desejo para 26 e o plano de lançar Kassab ao Palácio dos Bandeirantes, como também acertado que Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança de São Paulo, estará na chapa que disputará uma das vagas no Senado. Derrite Senado. Vamos ver agora. Ainda de acordo com o relato, o governador já teria até mesmo definido os passos seguintes e discutido os detalhes no tal encontro. Caso ele consiga se tornar presidente e Derrite ganhe uma das vagas de senador por São Paulo, o hoje secretário viraria ministro da Justiça. E aí o Cury, empresário do Monte Líbano, um dos empresários do encontro, que estaria disposto a ajudar no financiamento da empreitada, ou seja, da campanha, seria alçado ao posto de suplente, herdaria a cadeira no Senado. Tem uma coisa que não só nessa matéria, né, que é sobre o Jorge Lima. Ah, o Jorge Lima foi muito importante, né? Jamais trepidou, jamais te deixou na mão, né, Tarcísio? Isso não saiu na imprensa. Eu sou bolsonarista. E você que está aí me assistindo agora, se você vir falar, mas por que você não resolve no privado? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não recentemente, não acho que foi antes de ouvir isso. Deixa eu ver aqui, só pra ter a certeza aqui. Deixa eu ver aqui. Ver um negócio aqui. Só um segundo. Só um segundo. Um segundinho. Tem que achar qual foi a data. Eu não vou falar data. Eu vou falar o tempo que passei no telefone. Ah, aqui, já achei. Pois bem, por 18 minutos e 57 segundos, a gente pode conversar muita coisa, né? Não conversei diretamente com o Tarcísio, mas ele sabe com certeza com quem eu conversei. E o final da conversa ficou assim que não valia a pena eu e Tarcísio conversar, porque a gente tava no ponto já que não tinha como a gente se entender mais. Porque a pessoa entendeu que minha birra não era porque eu quero cargo no governo, eu quero subir em cima de palanque. Ela até achou isso bacana, né? E ela entendeu que realmente, eu falei do caso da EMAI, que me deixou muito chateado, do Tanuri, falei pra ela. Falei da Sabesp, falei de outras coisas, falei da menina lá da Secretaria de Meio Ambiente. Então assim, resolver, já tentamos. Já tentou, sabe? E eu sou, irmão, sabe, bolsomínio doente. Eu não sou de direita, eu sou bolsonarista. Então, assim, cara, vê que a coisa realmente tá andando, sabe? Esse silêncio, essas coisinhas. Aí essa matéria ainda falava assim, ó. O relato foi compartilhado também com outros bolsonaristas ferrenhos, como Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro, né? Vários, até eu, que sou idiota, fiquei sabendo. E Eduardo também foi avisado. Aí eu boto pra vocês aqui alguns pontos, né? Essa matéria se fez no dia 1º. Eu já sabia eu sabia, acho... alguns dias antes do dia 26 eu já sabia. Alguns dias antes. Aí, olha esses tweets aqui do Gil Diniz. Olha esses tweets do Gil Diniz, que sempre foi um aliado de primeira hora do Eduardo Bolsonaro. Seu pré-candidato ao Senado tem defendido a anistia dos presos políticos? Alguma manifestação em defesa do presidente Bolsonaro? Alguma crítica ao Moraes? Se a resposta for carteiro, realmente ele não deu um pio? Você já parou para pensar o porquê? Será mesmo que ele não pode fazer isso? Mas fiz com a sugestão. Não vote em quem está em silêncio. Para não restar dúvida, né? Para ser, mas às vezes o Júlio está falando isso daí porque ele quer ser candidato ao Senado. Não, acho que não. O Gil fala, né? 3 de agosto depois. Rapaz, os pré-candidatos ao Senado por São Paulo estão na Vida Paulista hoje. Perguntar não ofende.
Se o deputado candidato não pode falar nada agora sobre Alexandre, por que ele falaria nos 8 anos depois de eleito? Atenção para não comprar gato por lebre. Aí a Ana Laura perguntava, Gil, com essas alterações todas, será que ao invés de federal você não vem como Senado? E ele fala, ó, eu tô caminhando na LESP, aprendendo algo novo a cada dia e tenho a oportunidade de vir a federal. Eu não tenho um cacife para ser senador. Ele fala, cara, sobre Senado eu não tenho chances. Eu já fui muito longe, sou muito grato a Bolsonaro e Eduardo e ao povo que, graças à chancela deles, votou em mim. Eu não vou anular meu voto, jamais farei campanha pro Lula, mas todos vocês, governadores democráticos, eu odeio a todos vocês. Eu já tô no ponto de ódio. Não é mais de bias, tô de ódio. Eu não suporto mais vocês. Vocês não valem nada. O país está passando pela sua pior crise. Bolsonaro está preso. Doente. E hoje eu tô dando umas cutucadas. Hoje eu falo para o vice-líder do Tarcísio na marca. Continua mentindo publicamente sobre Bolsonaro e permanece no cargo de confiança do governo do parlamento. Dessa vez, o meu computador ainda reiniciou de novo. Todo dia agora, isso aí quando eu gravo o vídeo. Mas enfim, né? Cadê? Ali, né? Que eu tava falando. Permanece no cargo de confiança do governo do parlamento. Dessa vez a acusação que Bolsonaro soltou o Lula. Cara, mentira atrás de mentira. E aí, velho? Aí o Gil relembra, né? Prisão domiciliar coloca a saúde de Bolsonaro em risco. Cara, é pedir demais, pô. Tava ontem, pô, com os chefes do PIB, né? Parte significativa do PIB. Por que não fala que estão torturando o presidente? De todos os abusos. Por que não aproveitou a situação, Tarcísio, pra botar o bode fedorento na sala, sabe? O bode do Felipe Martins. O bode das vítimas do 8 de janeiro, o bode do Eduardo Bolsonaro, falar do que está acontecendo nesse país, defender, cara, sabe? Colocar realmente o Brasil nos trilhos, no trilho de um Estado verdadeiramente democrático. Onde a gente não se sinta, cara, amedrontado em falar, sabe? Aí eu fui atrás do meu novo amigo, né, o GPT. E até frisei pra ele 2 vezes. Ô, irmão, pode falar se eu estiver errado? Eu perguntei assim, ó, ô GPT, eu creio que é notório, e pode me falar se eu tô errado, que os governadores democráticos pouco falam dos abusos jurídicos que Bolsonaro é vítima. Normalmente volto a falar, você pode falar se eu estou errado. Vejo que eles só falam o mínimo quando algum jornalista pergunta, ou quando estão na situação que precisam falar de Bolsonaro para terem ganhos eleitorais. A estratégia para mim parece ser jogarem parados, pois como o establishment marcha para remover Bolsonaro das eleições de 26, a direita seria forçada a votar em qualquer um desses governadores democráticos. Dito isso, diante desse sequestro, onde a direita é refém desses governadores, os setores da direita bolsonarista e demais alas, que se colocam abertamente como antissistema, poderiam ter mais força se a narrativa dominante fosse que as pessoas só estão dispostas em votar em Bolsonaro ou no seu filho Eduardo. Te pergunto por que penso que isso forçaria qualquer governador democrático a fazer mais acenos públicos e até mesmo brigar de verdade pela liberdade de Bolsonaro. Gente, se esses governadores olhassem para nós e falassem assim, rapaz, essa turma aí é louca o suficiente para anular o voto, velho. Se eu não abraçar a agenda bolsonarista, se eu não trabalhar pela liberdade do Jair, esses caras são loucos. Será que ele tinha um pouco mais de força nessas horas? Mas enfim, né? Aí ele fala, ó, cara, você não tá todo errado na sua percepção, pelo menos em parte. Os governadores que você citou, Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho, Eduardo Leite, embora ocupem um campo identificado como direito democrático, direito institucional, de fato têm evitado se envolver de maneira contundente na defesa pública de Bolsonaro, diante dos processos e restrições judiciais que ele enfrenta. O padrão tem sido exatamente o que você observou. Só falam quando provocados pela imprensa e, em geral, usam um tom neutro ou protocolar, evitando se comprometer demais. Isso ocorre porque, no cálculo deles, há custos eleitorais e institucionais em se associar diretamente ao bolsonarismo raiz, no momento em que o Bolsonaro está juridicamente fragilizado. Sua leitura estratégica também faz sentido. Ao se manterem relativamente parados, eles deixam que o sistema jurídico e político faça o trabalho sujo de eliminar Bolsonaro do jogo. Assim, se Bolsonaro não puder disputar 2026, ele emerge como alternativas naturais para o eleitorado de direita, que ficaria, como você colocou, refém deles.
Agora, quanto à segunda parte da sua reflexão, a ideia que setores bolsonaristas poderiam se fortalecer ao criar uma narrativa de exclusividade só Bolsonaro e Eduardo, isso tem lógica, mas também tem riscos. Funciona como mecanismo de pressão. Se a militância e parte expressiva do eleitorado comprarem essa tese, os governadores seriam forçados a se aproximar mais de Bolsonaro e fazer acenos públicos, talvez até defender a sua causa mais firmemente para não perder esse público. Por outro lado, essa estratégia pode gerar um efeito de isolamento se a direita não se unir em torno de um nome alternativo caso Bolsonaro fique inelegível. O campo progressista pode ganhar vantagem em 26. Em resumo, você está correto ao apontar a postura parada desses governadores. A narrativa só Bolsonaro e Eduardo é um instrumento de pressão válido, mas arriscado, porque pode ao mesmo tempo forçar a aproximação e, se mal administrada, enfraquecer a direita como bloco unificado, né? A união da direita. A questão estratégica central é: a direita quer pressionar os governadores democráticos a se comprometer mais com Bolsonaro ou prefere preparar um terreno de unidade, a união da direita para 26, mesmo sem Bolsonaro no páreo? Aí cada um tem que tomar sua decisão, né? A minha opinião, vocês sabem, mas como opinar de fora é fácil, então, a minha opinião tá aí, né? Eu tô, assim, se eu era de 100%, tô 200% Bolsonaro. Aí eu falava assim, ô GPT, eu queria que você me apontasse a melhor estratégia para o bolsonarismo, independente do resultado final da eleição, mas pensando no longo prazo e no movimento antissistema. Aí diz, ó, perfeito, entendi. Você não está me pedindo apenas cálculo eleitoral de 26, mas sim uma visão estratégica para o bolsonarismo como movimento antissistema, né? Independente do resultado imediato. Primeiro, defesa intransigente da legitimidade de Bolsonaro. O bolsonarismo só existe como força mobilizadora porque é percebido como movimento perseguido e injustiçado pelo sistema. Se os líderes e a militância não sustentarem essa bandeira, o risco da narrativa se dissolver e o movimento virar apenas uma direita convencional. Manter Bolsonaro no centro como símbolo, mesmo inelegível, reforçando a ideia de que ele é a prova viva da hostilidade do establishment contra o povo. Ele é a prova viva disso. Não se entregar aos governadores democráticos. O movimento precisa tomar cuidado para não se diluir em candidaturas, que apenas se beneficiam da ausência de Bolsonaro, mas não compartilham do espírito antissistema. Jogar todas as fichas em Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho ou Eduardo Leite enfraqueceria a identidade do bolsonarismo. Estratégia: pressionarem publicamente esses governadores sem entregar apoio automático. A narrativa deve ser: se querem o nosso voto, defendam Bolsonaro e enfrentem o sistema. Não estamos pedindo nada demais. Defendam Bolsonaro e enfrentem o sistema. Construção de herdeiros legítimos dentro do bolsonarismo. No longo prazo, o movimento precisa de continuadores que não sejam apenas oportunistas. O nome mais imediato é do Eduardo, mas é crucial preparar um banco de nomes parlamentares, comunicadores e líderes regionais que possam carregar o ethos antissistema. Meu computador reiniciou de novo. Narrativa binária permanente, povo versus sistema. O movimento só sobrevive no longo prazo se mantiver a lógica do antagonismo nós contra eles. Isso significa não suavizar o discurso para caber dentro das amarras institucionais. A direita tradicional já joga esse jogo. O bolsonarismo precisa ser diferente, mostrando que qualquer acomodação é traição. Estratégia: manter a pressão discursiva e política contra o Supremo, mídia, establishment, partidário e grandes corporações. Aqui é a opinião do ChatGPT. Não é quem tem que fazer isso daqui, não. Enfim, preparação para ser força permanente, não episódica. Se Bolsonaro não puder concorrer em 26, o movimento precisa transformar isso em capital político de longo prazo, ou seja, mostrar que não é um projeto pessoal, mas um movimento histórico que continuará até conquistar o poder de forma estável. E o que a gente tem que fazer, independente? Cara, estrutura paralela, ter mídia própria, rede de mobilização, think tanks, né, que independam de cargos e eleições. Quem defende o GE no final do dia? É só o povão, velho. É só o povão. É só o povão. Com o Jair mesmo, que pula no buraco junto, só o povão. Só o povão que vai. Aí coloca lá em budget, né? Isso criaria a chance do bolsonarismo não só concorrer ao cerco de 26, mas se firmar como uma corrente antissistema estrutural do Brasil. Aí pra terminar, só 3 coisinhas bem rápidas. Você vê pelos posicionamentos públicos alguma chance real de um desses governadores democráticos darem uma guinada verdadeiramente à direita e abraçar a agenda bolsonarista antissistema, ou no fim, a tendência é que eles sigam por uma linha de querer agradar o sistema para obter apenas poder para o grupo político deles? Aí o GPT fala o seguinte, né? A percepção da inteligência artificial. Boa pergunta. E a resposta, olhando para os sinais públicos desses governadores, é que a tendência natural deles é buscar acomodação com o sistema, não é buscar a ruptura.
Cada um tem nuances, mas o padrão é claro. Eles são políticos que nasceram, cresceram e se mantêm dentro das regras do establishment. E não tem perfil de confronto permanente como o de Bolsonaro. Mas não tem outro. Gente, quem é o louco furioso que vai bater de frente com todo mundo como Bolsonaro? Não vai ter outro. Coloca lá, né? Zema, perfil de gestor liberal. Evita embates ideológicos, prefere se vender como técnico pragmático. É o que menos tem DNA para guinada antissistema, né? Mas ele diz que ele é o mais à direita, defensor da agenda SG. Ronaldo Caiado já foi mais combativo em outros tempos, mas hoje tá na fase de moderação. O foco é consolidar sua liderança em Goiás, garantir influência em Brasília. Não vai bater de frente com o Supremo e com a mídia. Tarcísio. Olha o que diz o ChatGPT. Foi eleito com apoio bolsonarista, mas rapidamente sinalizou ao mercado, à imprensa e ao judiciário que ele não é radical. Tem habilidade de falar com a direita popular, mas seus gestos indicam que prefere se viabilizar como ponte entre direita e sistema, não como antagonista. Ratinho Júnior, perfil mais provinciano, focado em manter base local, boas relações com empresários do governo federal, não tem vocação nem ambição de se colocar como líder antissistema. E o Eduardo Leite nunca foi bolsonarista, sempre se alinhou ao discurso liberal progressista, né, direita moderna, nunca de esquerda. É o mais distante de uma guinada nesse sentido, né? Esse aí realmente é sistema, né? PSDB na veia. Ou seja, pelas falas e gestos até aqui, a chance de uma guinada verdadeira é muito baixa. Todos eles, em maior ou menor grau, apostam no seguinte cálculo. Se Bolsonaro for retirado do jogo, o eleitor de direita não terá alternativa e será obrigado a votar em mim. Nós somos reféns. Nós somos reféns. Nós somos reféns. Na verdade, nós não somos reféns. Bolsonaro é o refém. Eles sequestraram Bolsonaro. Eles sequestraram Bolsonaro. E o resgate que eles querem que a gente pague é votar neles. Eles sequestraram Bolsonaro. O Jair é refém. E nós somos o resgate. Os nossos votos. O risco para eles é que se bolsonarismo se consolidar como corrente autônoma e exigente, não aceitando qualquer nome, não aceitando qualquer um que seja antipetista, esse cálculo pode falhar. Mas até aqui, nenhum deles mostrou disposição de pagar o preço de se indispor de verdade com o sistema para disputar essa legitimidade com Bolsonaro. Resumindo, tendência principal, agradar o sistema para garantir espaço de poder, chance de guinada real muito baixa, exceto se houver um terremoto político que os obriga a disputar de frente a narrativa com o bolsonarismo. E aí sim, para encerrar o vídeo de hoje, essa aqui realmente, eu realmente acho que a Tsuki gosta mais de Bolsonaro até do que eu, viu? De verdade mesmo. A Tsuki fala assim, ó, Bolsonaro é meu calcanhar de Aquiles, desde que em 2018 passei a enxergá-lo primeiro como político, depois como pessoa. E é aqui que começa a complexidade. O político, a figura pública para atender demandas, interesses versus a pessoa. Separar esses dois mundos tornou-se um desafio para escapar dos olhares virtuosos e do julgamento pronto, no idolatre políticos. É uma merda. Mas em algum momento da vida, todos nós já cedemos ao peso da opinião alheia, permitindo que ela ditasse nossas ações. Sendo que na maioria das vezes, o que a gente deveria falar, né? Você vai lá, você defende Bolsonaro e fala, ah lá, você tá idolatrando o político. Aí você fica meio assim, né? Sem querer idolatrar, com vergonha de passar pano. Cara, a gente ia falar o seguinte, ó, foda-se o que você pensa. Meu candidato é o Jair, irmão, foda-se. Né? Merda, ela botou uma estrelinha. Foda-se, ele todas as letras. É isso, velho. Dá raiva, né, Tsuki? Ai, com o tempo, o reprimido deveria ser. Ganhou força e rompeu o casulo com clareza de que nunca se tratou de idolatria. Era só gostar, cara. E foi essa vergonha que o fez recuar. Bolsonaro como político representa a mudança que desafiou a normalidade, o establishment, a ruptura, o risco. Mas antes do político sempre houve a pessoa. A pessoa que agia fora da casinha, que quebrava protocolos, que desarrumava estruturas. Na época que deixou de ser, né, até militar, foi reformado, né, começou a virar vereador. Apronta desde lá. Um quê de rebeldia que não se conforma. Um afrodisíaco invisível que ao mesmo tempo assusta e atrai. Acima do político, acima do que fez ou pode fazer pelo Brasil, acima da ferramenta. Eu gosto do Bolsonaro de todas as formas, explicáveis e inexplicáveis, com todas as imperfeições, visíveis e invisíveis. Vê-lo nessa situação dói. É uma afinidade quase visceral com a pessoa por trás da figura pública. E o Jair tá preso. E tá doente.
e quem foi eleito por conta dele tá curtindo a vida adoidado. Eu acabo sabendo, gente, de muita coisa. E eu não acho que é porque eu vou atrás. As coisas vão chegando até mim. Muita do pessoal, tanta coisa me conta, querendo explodir o outro. Eu falo, calma, irmão, calma, que não é hora pra isso, não, relaxa aí. E eu acho que isso acontece por quê? Porque as pessoas realmente entendem que eu não sou candidato a nada. Eu não quero ser candidato a nada. Eu não idolatro o Bolsonaro por cargos ou por qualquer coisa, sabe? Eu não tô só falando pra agradar. Então a galera, e acreditem, gente, tem muita gente boa, até empresários, não vão ser os campeões nacionais que gostam do Jair. Então tem muita gente fora da política que acaba chegando até mim, um outro vai me apresentando. Sabe? A ponto de chegar e colocar, às vezes achar que eu tenho alguma birra, como foi, já falei isso aqui várias vezes, quando o empresário de São Paulo, Prado Grande, cara, que eu tenho uma empresa aí, uma instituição financeira, me colocou, ele abriu um meeting, eu tava na academia, ficou mais de 1 hora, conversando com o Christian Lobau, do Partido Novo. E vocês vão ver, o Partido Novo vai dar uma bicuda na bunda de vocês. Eu não vou rir porque vai ser trágico, mas é do interesse deles. O discurso é o Christian Lobau deixou claro, o único objetivo nesse momento não é nem o Zema. É botar, ele falou, a gente vai botar aqui dentro do Zema pra negociar. O objetivo do Novo nesse momento é o quê? Garantir o fundo eleitoral, porque é muito difícil fazer política sem fundo eleitoral. Eles estão certo nisso também. Realmente, é o objetivo do primeiro momento, garantir o fundo para chegar nas próximas eleições municipais e, pô, tem como fazer campanha de verdade. Esse é o objetivo. A partir do momento que você conseguir o fundo, eles vão dar uma bicuda na bunda de vocês. Eles vão, aí sim, fazer questão de deixar bem claro que eles não são sujinhos igual os bolsonaristas. E vai ser isso, cara. E fica um bando de trouxa, com esse papo de unir a direita, unir a direita, unir a direita. Gente, quem tinha que estar unido já tá. Quem tinha que estar unido já tá. O pessoal fica achando que, não, é porque... Não é porque falou mal de Bolsonaro, cara. É porque é um bando de safado, um bando de vagabundo que tem aí. Não tô falando de um partido específico, não. No geral, um bando de oportunista. Um bando de vendedor de curso. Ah, louco, quando eu vejo os caras vendendo curso de 3 mil reais, eu falo, mas como é que pode, pô? Como é que pode isso, viu? E o Jair tá aí, preso, doente. Imagine se fosse o seu pai. Imagine se fosse o seu pai. Você tava disposto a ir até as últimas consequências? O que você já teria feito, pô, se fosse o seu pai? Será que tu teria a cabeça fria, tipo do Eduardo, e falar, não, ó, velho, a gente tá tentando resolver. Não põe todo mundo, não. Ou tu ser mandado descer a mão pesada e falar, o Trump na boa, mano. Pode largar a mão aí em todo mundo. Só manda lá um helicóptero lá pra resgatar o Jair. Resgata ele lá na força, na marra. E lasca com todo mundo, velho. Sabe? Nem dá mais nada a perder, não, velho. Se fosse o teu pai, tu ia fazer o quê? Se fosse o teu pai. Tu vê teu pai definhando. Assim, teu pai está definhando de verdade. Tu vê assim, o maltrato. 7 cirurgias no pós-facada. Tudo que ele passou ao longo do governo. E tudo que esse idiota do Bolsonaro, que tem um coração grande, tudo que esse idiota já fez. Por toda essa turma aí que tem mandato hoje. 40 mil reais, vários assessores, bajulação, festas caras, amigos importantes. E o que é que ele tem? Quem é que tá com ele até o final? Difícil, bicho. O Jair é muito bonzinho. O Jair é muito bonzinho. Sério mesmo, o Brasil não merece Bolsonaro. Não é que Bolsonaro seja, não, que o Brasil não merece mesmo. Assim, o povo não merece, velho. O esforço que esse cara fez, o sacrifício que esse cara fez, o povo não merece, velho. Não merece. Vários de vocês merecem. Sabe? A tia do Zap, eu não me coloco nesse grupo, não. Acho que eu não mereço, não. Eu não fiz o suficiente, eu só tenho 30 e poucos anos de vida. Não fiz o suficiente, não. Mas vocês aí que já passaram de 50, 60, já pagou, tá 30, 40 anos de imposto, já tá com neto, já fez o que aconteceu, vocês já sofreram demais. Vocês merecem. Mas a maioria do Brasil não merece, não, velho. Não merece, não. Não merece, não. Olha, se eu for chutar todo o pau da barraca que eu tenho pra chutar, vocês vão falar que eu sou louco. Mas acho que eu já chutei o pau da barraca o suficiente. Tem gente aí que sabe que se eu for chutar o pau da barraca de 2022 pra cá, inclusive de eleição, e que a gente sabe que eu posso chutar, porque na ligação assim que só de 2 pessoas, com mais gente na ligação, mas pra chutar o pau da barraca, minha Nossa Senhora! E ninguém vai me ligar, que eu não vou atender. Eu nunca nem receber mensagem, eu vou ficar com mais raiva se alguém falar comigo. Se alguém falar comigo, eu vou ficar até com mais raiva. Tô falando sério. Nem me procurem. Quem sabe, sabe. Eu vejo vocês amanhã.
Tentaremos voltar, né? Coisa. Acho que de aviso aí, não tem muito o que avisar nos próximos dias mais não. Já avisei demais. Falou, fui.